Continuando, tá? Quais as características fundamentais do fascismo, pensado por Mussolini e os demais do grupo fascista? Eu falo grupo, gente, porque ainda não é partido. O partido vai surgir oficialmente, se eu não me engano, 1919 ou 1921, tá? Então vamos lá. Quais as características fundamentais? Você olha, você vê um regime assim, tem tudo isso, então é fascista. Não tem tudo isso, não é fascista, é simples assim, tá bom? Tem influência fascista. Você pode falar, tem influência fascista, mas não pode dizer que é fascismo, tá bom? Por exemplo, no Brasil, no governo Getúlio Vargas, a gente não pode dizer que foi um regime fascista, mas com influências e simpatias ao fascismo, tá bom? Nacionalismo exacerbado. Então eles são ultranacionalistas. A nação deles está acima de todas. Tudo por essa nação, tá? E todos por essa nação. Nada contra essa nação. É a nação superior ao mundo. Tá? Então essa é a ideia deles. Então fazer de tudo. Tá? Você como indivíduo, você como cidadão, tem que trabalhar o máximo seu, das suas forças, para fazer com que essa nação se desenvolva, para fazer com que essa nação supere todas as suas dificuldades e se posicione na posição de a melhor nação do mundo. Aspirações na ideia ultranacionalista, eles são xenófobos, tá? Então eles ou ignoram ou combatem o que é estrangeiro, tá bom? Não só a pessoa, tá, gente? A cultura, a economia, às vezes o povo, tá bom? Aspirações imperialistas. Então, no fascismo, eles têm aspirações imperialistas. O que é isso, Sora? Conquista de território. Então, eles têm ideias de conquistar novos territórios, né, para fazer com que a sua nação se torne ainda mais poderosa, ainda mais rica e seja a melhor nação do mundo. Sempre isso, sempre essa ideia. Então, conquistar mais territórios para servir a essa nação toda poderosa. Caráter antiliberal e antidemocrático. Então, todo fascista ele é antiliberal. O que é o liberal, Soro? O que é o liberalismo? O liberalismo ele prega pelo fim da intervenção do Estado na economia, ou seja, o mercado, no liberalismo, na visão liberalista, o mercado ele encontra o seu próprio caminho. Ele não precisa que o Estado, que o governo esteja ditando para o mercado as suas próprias regras. Essa é a ideia liberalista. No liberalismo também se preza pela livre expressão, pelo livre ir e vir, pela liberdade política. Então, o fascista ele é contra isso, ele é contra a liberdade de comércio, na ideia fascista, o Estado acima de tudo, de todos e por todos, tá? Então o Estado tem que estar no controle de tudo, inclusive da economia e do mercado. Então, na ideia fascista é o contrário do liberalismo. Na ideia fascista eles são intervencionistas, né? O Estado que tem que ditar as regras do comércio, o Estado que tem que ditar as regras do mercado, né? E o Estado também não vai admitir a liberdade de expressão, a liberdade política, nem a liberdade de ir e vir. Antidemocrático, tá? Isso eu já falei para vocês, tá? Não aceitam o que é oposto a eles, o que é contrário a eles. Também, Sora, ele não era comunista, né? Ele não era de esquerda, socialista? Era, mas aí depois, quando ele cria o fascismo, ele passa a combater o comunismo. E ele quer exterminar o comunismo da Itália, tá bom? Passa a ser um inimigo do comunismo aí. Tanto é que quando os fascistas na rua encontravam os comunistas, era pancadaria para tudo quanto é lado. Eram vistos como inimigos mesmo, tá? Identificação entre Estado e nação, entre a organização política, né, a organização cultural e de povo e a nação, né, o território. Então mistura as duas coisas, tá? No fascismo, o Estado está para a nação, assim como a nação está para o Estado. E a nação, que é o povo, que é
a cultura, né, tem que estar a serviço do Estado, tá bom? Por isso que é Estado totalitário, tá, gente? Defesa do Estado forte, acabei de falar, né? A nação tem que estar a serviço do Estado, o Estado acima de tudo, acima de todos, né? Controlando tudo. O Estado forte como condição para garantir o bem público. Então, na visão fascista, é o Estado que pode, é o único que tem condições de garantir o bem público, né? Levar os benefícios para o povo. E esse povo tem que estar a serviço desse Estado cegamente, fielmente e cegamente. Né? Uma coesão nacional. Todos têm que trabalhar para o fortalecimento desse Estado, né? Para a manutenção desse Estado. Tudo pelo Estado, nada contra o Estado. Tá? Colocar os interesses nacionais acima dos individuais. Então, o interesse da nação está acima de você, que é cidadão, que é indivíduo. Tá? Então, se você acha que o contrário disso, você tem que ser combatido. Ah, mas é italiano. Não importa, tem que ser combatido. Por quê? Porque ele está indo contrário aos interesses nacionais, que é esse Estado forte. Tá bom? Militarização da sociedade. Fazer com que a sociedade haja e pense de forma militar. Tá? Tanto gente, que quem fazia parte do partido fascista, ele agia como um militar mesmo. Né? Ele usava uniforme, ele tinha hierarquia no partido que ele tinha que seguir cegamente, ele não podia se opor a essa hierarquia. Então, se o cara que tivesse mais poder do que o outro ali no partido, desse uma ordem, tinha que ser obedecida cegamente, tá? Essa militarização da sociedade aí não requer armar a população, muito pelo contrário, tá? Nos estados totalitários, eles vão desarmar a população, para que a população depois não reaja contra eles, tá? Essa é a ideia. E a militarização é no sentido de uma sociedade disciplinada, uma sociedade obediente às leis impostas por eles, né? E que vai lutar pelo Estado, né? Fazendo todo o possível pela nação, tá bom? Só no fascismo adotou-se o regime corporativista. Tá? O que é isso, Soro? O regime corporativista? O Mussolini, ele não via, embora ele tenha origem lá da esquerda, né, do socialismo, do comunismo, ele não via com bons olhos a organização do trabalhador. Ele não via com bons olhos a representatividade do trabalhador, que eram os sindicatos. Então, o que ele quer fazer? O Estado não controla tudo? Tudo mesmo, até mesmo a relação entre patrão e empregado. Então, ele quer eliminar a luta de classes, tá? Que era muito falada pelos comunistas, pelos socialistas. Então, ele quer eliminar a luta de classe. Para ele eliminar a luta de classe, ele faz o quê? Tá? Ele coloca patrão e empregado na mesma sala para que eles discutam entre eles, né, o que é necessário para o bem comum de ambos, mas com a intermediação do Estado. Então, não tem mais sindicato. Os sindicatos foram fechados, as greves foram proibidas, tá? As manifestações políticas dos trabalhadores também. Então, o que vai acontecer? O patrão, tá, e o trabalhador estão na mesma sala, existe um intermediador entre eles, que esse intermediador é um representante do Estado, que vai falar com eles, vai ouvi-los e depois vai trazer para eles o que o Estado decidiu para os dois. Patrão e empregado vão estar submissos e obedientes, tá, ao que foi definido pelo Estado. O Estado vai ouvi-los, mas não significa que vai atendê-los. Tá? Mas o Estado vai impor a regra dele para ambos. E ambos vão aceitar. O patrão, ele acha isso bom. Né? Por quê? Porque o patrão, muitos industriais vão apoiar o fascismo porque não queriam o comunismo, né, na Itália, não queriam a implantação do comunismo na Itália. Então, esses burgueses, esses altos burgueses, industriais fortíssimos, né, vão achar isso bom porque vai eliminar aquele confronto, aquela luta, né,
pendente constante entre patrão e empregado, e o patrão ele está sendo, né, beneficiado pelo Estado. O Estado está criando mecanismos, né, para permitir que os grandes industriais continuassem grandes e crescendo cada vez mais, os grandes banqueiros continuassem lucrando cada vez mais, né? Por quê? Porque esse Estado forte e poderoso precisa dessa burguesia forte e poderosa apoiando-os, não contrário a eles. Então o Estado faz o jogo deles, mas ao mesmo tempo mantém o empregado sob controle, né? Então é uma das formas também de manter o controle na relação patrão-empregado e acabar a luta de classe. Isso é o sistema corporativista, tá? Então não tem mais sindicato, tem patrão-empregado sendo intermediado pelo Estado. Dúvidas? Se tiverem, manda para mim pelo WhatsApp. O uso da propaganda aí, gente. Falei para vocês lá quando eu expliquei do totalitarismo que é uma marca registrada a propaganda nos regimes totalitários. Isso para fascismo, para nazismo, para o comunismo, tá? Todos eles utilizam a propaganda maciçamente, tá? A propaganda ela era feita de forma intensa e revestida de grande importância. Quais eram os meios de propaganda da época? Cartazes, outdoors, rádio, cinema, tá? E também nas escolas, com cartilhas que eram enviadas para as escolas e os professores eram obrigados a aplicá-las para os alunos. Já ia incutindo isso na cabecinha daquela criança, depois do adolescente, e ele já ia sendo moldado na visão fascista. A propaganda ela era utilizada maciçamente, como eu falei para vocês, com vários outdoors espalhados por toda a Itália, cartazes, tá, de tudo quanto é jeito, sempre enaltecendo o regime fascista, sempre enaltecendo as conquistas de Mussolini, enaltecendo o líder, tá? O líder era colocado sempre de forma como a principal autoridade a ser respeitado, o líder era colocado como o salvador da pátria por essa propaganda, tá? Então era feito um culto à imagem do líder. E era feito também nas rádios, né, com vários programas enaltecendo o regime fascista, e também propagandas que eram colocadas no cinema. Você ia para o cinema assistir um filme, antes do filme tinha a propaganda do regime lá. E aí isso ia sendo incutido na cabeça das pessoas, tá? Não significa que todo mundo se deixou levar pela propaganda, mas uma boa parte da população se deixou levar, se deixou fazer, a mentalidade dele foi mudando, né? Porque ele foi vendo, olha, nossa, aquela obra ali que o governo fez, que maravilha, né? Olha, isso que o governo está fazendo aqui, né? As crianças estão sendo muito bem educadas, sendo bem alimentadas, está gerando emprego em toda a Itália, olha que maravilha. Mas está sem liberdade de expressão, está sem liberdade de ir e vir, né? Muitos estão sofrendo perseguição, muitos estão sendo presos, estão sendo mortos, mas está tudo bem, tá? O governo está fazendo tudo que a gente quer, tá bom? Tudo que era dito por Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália era transmitido pelas rádios. Quando ele ia falar publicamente, gente, não ficava só a fala dele para o público que estava ali assistindo. Era transmitido ao vivo nas rádios, tá? E outras mídias da época que era o cinema. Então eles gravavam e depois passavam no cinema o discurso que era feito por esses líderes, tá bom? A ideia era difundir as ideias do partido fascista e nazista e os efeitos, tá? E a adesão da população ao regime. Então era aderir essa população ao regime, não deixar ela pensar, tá? Não deixar ela ter tempo de pensar. Então aquilo ia sendo incutido, jogado na cabeça dela constantemente. Aqui é uma das propagandas, né, feitas na Itália. Aqui ele utilizando, né, a força da indústria, né, representada aí pela Fiat. Aqui na frente da Fiat um participante, aí, um membro do partido fascista, eles se vestiam de preto, tá, gente? Era o uniforme deles. Aqui nós temos uma propaganda ao líder, né? O líder era o Duce, a palavra Duce significa líder. Quem é esse líder? É o Mussolini,
né? Então aqui está falando saúdo o Duce, né? E aqui é uma amostra da Revolução Fascista, aqui apresentando, né, a sociedade italiana como uma sociedade militar, né? Sérios, compenetrados, obedientes, disciplinados, tá bom? A Itália no pós-guerra. Senhora, como que pode esse pessoal ter assumido o poder? Né? Foi do nada, as pessoas não perceberam. Né? Na verdade, gente, teve um contexto que facilitou para a ascensão deles ao poder. E esse contexto vem no pós-guerra. Né? A crise que se instalou na Itália, na Alemanha, favoreceu a ascensão desses regimes totalitários. Ou era o fascismo, ou seria o socialismo ou o comunismo. Então havia uma pendência, havia uma balança, e dois regimes se colocavam à disposição para salvar a Itália, salvar entre aspas, tá, gente, na visão deles. Ou era o fascismo ou era o comunismo, tá bom? A Itália passou a sofrer uma enorme crise depois da guerra. Lembrando vocês que a Itália, quando começou a guerra, ela fazia parte da Tríplice Aliança, ela se declara neutra, e depois ela sai da aliança e vai para a Entente. Por quê? Porque Inglaterra e França, né, se comprometeram em entregar territórios para a Itália. Termina a guerra, a Itália está com dívida de guerra, não recebeu os territórios e entrou numa crise terrível. Tá? Então, terminada a guerra, a Itália está com dívidas altíssimas da guerra, muitas indústrias fecharam, muitas fazendas, né, também não tinha mais produção porque não tinha quem trabalhasse nelas, ou, né, porque não tinha dinheiro para trabalhar nelas. E aí ocorreu um aumento do desemprego gravíssimo, né, e ocorre um processo de inflacionamento dos preços. Os produtos, as mercadorias, né, começam a ter aumento de preços, aí é o processo inflacionário. Então a população, né, perdeu o emprego, está mais pobre, a economia da Itália está arrasada, né, a produção praticamente estagnada, a Itália quase que não tem muita saída, né, endividamento externo, então a situação é de convulsão social nas cidades e nos campos. Aí o que acontece com aquele povo que está desempregado, com aquele povo que está correndo risco de perder emprego ou que não tem dinheiro suficiente para comprar o necessário para a sua família? Começa a ficar revoltado. E aí eles vão se aproximar de quem? Vão se aproximar daqueles caras que vão falar que, olha, vem para cá, vem para o meu lado, que aqui a gente vai lutar por vocês e a gente vai trazer um bem maior para vocês. E aí eles começam a apoiar os regimes comunistas, os regimes de esquerda, que começam a crescer muito. Por quê? Porque lá na Rússia eles passaram pela revolução, instauraram lá o regime comunista e agora serve de exemplo para a Itália, serve de exemplo para a Alemanha. Aí a população mais pobre começa a se aproximar, né? Os operários começam a se aproximar desse regime de esquerda aí. Regime não, né, gente? Partido de esquerda. E começam a ter um número maior, cada vez maior, lá no parlamento de representantes da esquerda. Então está ocorrendo um crescimento exorbitante aí da esquerda no meio político. Então a Itália estava sob, né, não é ameaça, né, mas sob possível ascensão da esquerda ao poder. Cresciam os movimentos sociais, né, que eu acabei de falar. Nesse contexto que surgiu o fascismo. O fascismo ele vai surgir no momento em que ele vai se colocar como salvador da pátria e forte oposição à esquerda, como o problema que vai resolver essa ascensão da esquerda, vai eliminar essa ascensão da esquerda. É aí que muitos da alta burguesia vai se associar ao fascismo, né, para evitar que a Itália se torne comunista. Gente, eu vou parar por aqui. Ficamos para o próximo vídeo. Até lá!